Na Band FM, quem ama não esquece. Será que tem hora certa para ser feliz? Será que nós, seres humanos, temos prazo de validade, como se a felicidade só pudesse ser encontrada até uma certa idade? Por muito tempo eu acreditei nisso, muito tempo. E achei que eu, simplesmente, não ia mais conseguir me encontrar. E por isso eu não tinha mais o direito a ser feliz. Mas Deus me mostrou que cada coisa tem um momento certinho para acontecer. Eu sei que muitas mulheres sonham em encontrar o príncipe encantado, casar, ter filhos, formar uma família feliz. Mas no meu caso isso era ainda maior. Eu realmente queria muito viver uma vida feliz ao lado de um cara legal, ter um bom emprego e, principalmente, ter um filho. Acontece que parece que quanto mais a gente sonha com isso, mais distante fica. Nenhum namoro meu dava certo, nenhum. E olha que eu me esforçava, hein? Eu me esforçava muito. Mas os rapazes sempre acabavam terminando comigo e me deixando de coração partido. Aí, quando eu completei 30 anos, eu conheci o Wagner. E finalmente percebi que o meu príncipe encantado tinha aparecido. Ele era tão maravilhoso, perfeito para mim. Eu até achava que aquilo era um sonho. Com ele eu queria fazer tudo certo, tudo direitinho para não dar nada errado. Eu não podia perder aquele homem de jeito nenhum. Ele era tudo para mim, tudo. Pri, você sabe que você é a mulher da minha vida, né? Mas olha, pro nosso namoro dar certo, eu vou te pedir uma coisa. Você precisa mudar. Mudar o quê, meu amor? Mudar. Pode falar, fala o que você quiser. Eu tô pronta pra ouvir. Bom, na verdade, muita coisa. Olha, você precisa mudar as suas roupas, esse seu jeito muito simpático com todo mundo. Não dá pra ser assim. Não tem nada a ver uma mulher comprometida usar uma saia curta como essa, por exemplo. Mas eu nem sabia que isso te incomodava. E pra ser sincera, eu acho até fofo que você tenha ciúmes de mim. Você é minha. Eu não quero a futura mãe dos meus filhos sendo desejada por outros, entendeu? Então, olha, pro nosso bem, você precisa mudar. Eu era tão obcecada pelo Wagner que qualquer coisa que ele me pedisse eu faria. Eu não percebia. Mas eu já estava entrando num relacionamento abusivo. Mas eu me sentia já ficando velha, sabe? Tinha 30 anos e queria logo casar, queria engravidar. E achava que o Wagner era o cara certo para mim. Foi bem sutil. Foi assim que ele foi dominando a minha vida. 1, 2, 3 anos se passaram e a gente seguia da mesma forma. Namorando, cada um na sua casa, e toda vez que eu tocava no assunto de casar, ele dava uma desculpa. Eu ficava chateada, ficava assim. Mas eu amava o Wagner e achava que se a gente terminasse, eu nunca mais na minha vida ia encontrar um outro homem. Eu tinha demorado tanto para dar certo com alguém que eu nem podia pensar em ficar sem ele, sabe? Só que quanto mais o tempo passava, mais o nosso relacionamento piorava. O Wagner se mostrava cada vez mais ciumento e eu cada vez mais submissa. Ele já tinha mudado o estilo que eu me vestia. Já tinha me afastado de todos os meus amigos, todos. E ele até já tinha me agredido. Mas ele me agredia e depois ele mostrava que estava arrependido, sabe? Eu via que ele estava sendo sincero comigo. Precisava ver como ele ficava, sabe? Ele ficava arrasado, ele chorava, ele ajoelhava pedindo perdão. E eu amava tanto ele que eu sempre perdoava. O importante é que ele me amava e que um dia, quando a gente casasse, tudo ia ser mais fácil. Eu falava isso pra ele, falava que quando a gente casasse, ele ia sentir menos ciúme, porque eu ia estar sempre pertinho dele.
Você tá muito obcecada com essa ideia que tá ficando velha, Pri. Para com isso. A gente é muito jovem ainda, a gente tem muita coisa pra viver. Pra quê pra essas coisas, hein? Nós vamos fazer tudo isso, mas na hora certa. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tipo, o seu emprego, Pri. Já faz um tempo que eu tô pra te falar. Eu acho que... olha, seria melhor você pedir demissão. Como assim? Por que eu faria isso? Porque você vive dizendo que não gosta do seu trabalho, que não é feliz lá. Sei não, aquele seu chefe. Olha, eu não vou com a cara dele. Mas eu vou viver do quê, Wagner? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei, você tem umas economias. Melhor sair e procurar outra coisa. Olha aqui, tá decidido. Tá decidido, meu amor. Eu não quero mais você trabalhando lá. E ponto final. Pode parecer absurdo contando agora, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu realmente não gostava do meu trabalho, mas era o que me sustentava, né? Eu sei que ainda morava na casa dos meus pais, não tinha tantas coisas, mas era o meu emprego. Só que mais uma vez, o Wagner acabou me obrigando a fazer o que ele queria. E eu, por medo de perder, por medo de brigar, eu aceitei. Eu tentava me convencer de que o Wagner sim sabia o que era melhor para mim. E como eu não gostava do meu trabalho, achava que ele queria o meu bem. Me apoiando em sair do trabalho, sabe? Acontece que tudo só ia ladeira abaixo. O Wagner ficava cada vez mais agressivo comigo, não importava o que eu fizesse. Ele me ameaçava, ele me machucava. Me feria fisicamente e também psicologicamente. E como se não bastasse, as traições também começaram. Eu me vi desempregada, presa em um namoro em que o homem me tratava que nem um lixo. Me traía e ainda me humilhava, porque eu entrei em depressão. E cada dia eu engordava mais e mais. Foram 45 quilos num ano só. Eu não via com clareza, mas já era o fundo do poço, era, claro que era. Eu não conseguia parar em nenhum emprego, porque eu não estava bem de cabeça. Isso me deixava pior. Você tá brincando? Você foi mandada embora de novo, Priscila? É o quê? O 6º emprego em 3 anos? Pelo amor de Deus! Você não serve pra nada mesmo, né? Por que você me trata assim, Wagner? Poxa vida! Você sabe que eu não tô bem. Eu não tô bem, isso é frescura. Se você fizesse menos drama, você conseguiria as coisas. Eu tô cansada. Eu tô cansada de tudo. Eu tô cansada da minha vida. Eu já ouvi essa ladainha umas 1000 vezes. Se você tá cansada, vai embora, ué. Termina comigo. Não é isso que você fica reclamando? Eu não te trato bem, eu não sou legal com você. Eu quero ver se gorda desse jeito você arruma um homem melhor que eu. Isso eu quero ver. Ele sabia como me abalar, como me machucar, como me tirar do eixo. Eu me olhava no espelho e eu não conseguia ver nada de bom em mim, nada. Eu me sentia uma mulher fracassada. Não tinha nem força para terminar com ele, mesmo que ele me fizesse tão mal. Não tinha força porque eu acreditava naquelas palavras dele, de que ninguém mais ia me querer. Eu acreditava naquilo. Ele tinha razão. Eu estava enorme de gorda, sem dinheiro, sem vaidade nenhuma. Eu acreditava mesmo que era melhor ter alguém como Wagner do que não ter ninguém na vida. No fundo, eu tenho até vergonha de admitir isso hoje. Mas no fundo eu ainda tinha esperança de que, quando a gente casasse e tivesse os nossos filhos, ele ia mudar. E foi assim. Foi assim que eu perdi quase 10 anos da minha vida. Eu só tive coragem de dar um basta naquilo tudo pouco antes do meu aniversário de 40 anos. Terminar com Wagner foi um misto de sentimentos. Era uma alegria imensa por ter tido coragem. Mas uma tristeza tão profunda por saber que ali se encerrava a minha chance de casar, a minha chance de
ter os meus filhos. Só que aqui, pessoal, vem a minha grande virada. Eu passei o dia inteiro do meu aniversário de 40 anos conversando com Deus. Eu repensei a minha vida, ponto a ponto. Reconheci as minhas falhas, eu entendi os meus medos e também eu tive a capacidade de me perdoar. Me perdoar pelo mal que eu mesma tinha me feito. Eu me libertei de qualquer culpa, de qualquer medo, de qualquer frustração. Eu pedi apenas que Deus me fizesse feliz, mesmo que não fosse da forma como eu tinha sonhado. E sabe o que aconteceu? Foi realmente um novo ciclo começando na minha vida. Quando eu terminei com Wagner, aquele ciclo se fechou. Um ciclo ruim, pesado. E isso abriu portas e janelas na minha vida. Incrível, mas ao me libertar daquilo, as coisas simplesmente começaram a fluir. E parecia um sonho. Não foi de uma hora para outra, claro que não, mas depois de um ano, eu conheci uma pessoa. O Andrei. E ele, por mais difícil que parecesse para mim, se apaixonou por mim. Ele sabia da minha história e foi tão paciente. Ele teve calma para me entender, para me aceitar. Foi ele quem me mostrou pela primeira vez na vida do que o amor se tratava, sabe? Nós começamos a namorar e ele me ensinou como era um relacionamento bom, um relacionamento saudável. Ele me incentivou a me cuidar mais, mas sem me humilhar. Ele era parceiro, ele me ajudava, sabe? Compreendia que para fazer dieta eu precisava ter alguém do meu lado. Me ajudava a me alimentar melhor, a me exercitar, e não por estética, mas pela saúde mesmo. Ele também me apoiou quando eu decidi fazer um curso que não tinha nada a ver com o que eu fazia, porque era outra coisa profissional. Era para eu tentar recomeçar mesmo. Foi realmente uma nova vida se abrindo para mim. E quando eu consegui o meu primeiro emprego na área nova, o Andrei me surpreendeu com um pedido para morar com ele. Não teve casamento como eu tinha sonhado, mas era muito mais do que isso. Eram duas pessoas que realmente se amavam, escolhendo dividir a vida. Eu encontrei o amor. Eu finalmente consegui um emprego que me fazia feliz. Eu estava me cuidando mais e sim, o meu grande sonho se realizou. Contrariando tudo e todos, eu engravidei aos 44 anos. 44 anos. Eu já não tinha esperança nenhuma disso acontecer, eu já nem sonhava com isso. Mas Deus tem o tempo dele para tudo, não tem? Quando eu fui ao médico, eu ouvi um monte de notícia preocupante, que era uma gravidez de risco por conta da minha idade, do meu peso, que ainda não era o ideal. Mas eu não tive medo, não. Não, eu não tive medo nem por um segundo, porque eu sabia que aquele bebê era um presente de Deus na minha vida. Eu sabia que se àquela altura ele estava me abençoando dessa forma, é porque nada daria errado. E porque era para ser também. Bom, aí veio a pandemia, o medo, a incerteza, a insegurança, mas deu tudo certo. Às 8h10 da manhã do dia 23 de setembro de 2020, nasceu meu pequeno Arthur. A minha luz, a minha razão de viver. Eu demorei mais de 40 anos para me encontrar profissionalmente. Mais de 40 anos, imagina. Mais de 40 anos para viver um amor de verdade, para realizar um sonho, para ser feliz. E é por isso que hoje eu vim aqui contar a minha história no Quem Ama Não Esquece. Muitas pessoas se veem presas em algum relacionamento achando que a vida delas é só isso. Muitas desistem de buscar felicidade porque acham que é tarde. Que nada! A nossa felicidade é a coisa mais preciosa desse mundo. Nós não podemos deixar de ir atrás dela nem por um segundo. Mesmo que pareça que nada vai dar certo, mesmo que a gente se veja lá no fundo do poço, assim como eu também me vi. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para encontrar um amor. Nunca é tarde para realizar um sonho. Se preciso for, recomece. 1, 2, 3 vezes. No final, gente, tudo vai valer a pena.